Boa noite, mais uma noite, a última noite do nosso estudo sobre o livro do Apocalipse. Foram 21 noites, uma jornada longa, mas sem dúvida recompensou o nosso esforço. E eu quero dizer a você que durante esses 21 domingos nós só arranhamos a superfície, nós só fizemos cócegas na casca do Apocalipse. Existe muito mais coisa nas profundezas da palavra do Senhor. E se você cavar, se você mergulhar, se você procurar, você vai encontrar. Eu aconselho você a continuar estudando por si mesmo. Procure os livros que a casa publicadora tem a respeito desse tema. Procure na internet, no YouTube, os estudos que a Novo Tempo faz sobre esse assunto. E certamente você vai aprender muito e se aproximar do Senhor cada vez mais por meio desse livro tão extraordinário que é o livro do Apocalipse. Nesta noite a gente vai falar sobre o final feliz. Mas antes eu quero fazer algumas perguntas a você. Eu vou projetar ali na tela e eu quero que você reflita, pense e responda. Primeira pergunta: você gosta de receber presentes? Quem é que não gosta de receber presentes? Se alguém não gosta, deve ter algum problema, porque todo mundo gosta de receber presentes. A segunda pergunta que eu faço para você é: qual foi o melhor presente que você já recebeu? Pensa aí, pensa um pouquinho. O melhor, não precisa responder, só pensa. Qual foi o melhor presente que você já recebeu na sua vida? Pensou? Agora vamos ver aqui. Alguns presentes famosos. Ao longo da história, alguns presentes que algumas pessoas importantes deram a outras pessoas famosas acabaram se tornando conhecidos. Este presente aqui, por exemplo, diz a história que o rei Nabucodonosor deu de presente para uma de suas esposas, a sua esposa Amitis, o que nós conhecemos como os jardins suspensos da Babilônia. A esposa de Nabucodonosor tinha saudades da terra da qual ela vinha, uma terra de montanhas, uma terra de campos verdejantes, e na Babilônia, onde ela estava, aquela terra era plana, era uma terra geralmente seca, e fazia com que ela tivesse saudades da sua terra. Então, Nabucodonosor, a fim de agradar a sua esposa, fez os jardins suspensos. Eram jardins nas alturas, em cima de um edifício enorme. E esses jardins eram maravilhosos, eram deslumbrantes, havia todos os tipos de plantas, de flores, de árvores, e havia cachoeiras, havia cascatas, havia lagos artificiais, piscinas. Era algo maravilhoso, tão maravilhoso que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Imagina você, esposa, recebendo do seu marido um presente desse. Com certeza, por muito menos, você já ficaria feliz. Agora imagine recebendo um edifício inteiro com jardins suspensos só para você. Outro presente bastante conhecido é o cavalo de Troia. Inclusive, esse cavalo e essa história deu origem à expressão cavalo de Troia. Os gregos e os troianos estavam brigando numa guerra entre os dois povos, as duas cidades, e os gregos tiveram uma ideia para vencer os troianos. Eles decidiram fingir que estavam se rendendo. Então os gregos chegaram para os troianos e disseram: olha, nós não queremos mais lutar, vocês são mais fortes do que nós. Então, nós vamos nos render, e como símbolo da nossa rendição, nós queremos dar um presente para vocês. Olha aqui, nós fizemos um cavalo de madeira, e esse cavalo é o símbolo da nossa rendição. Nós queremos que vocês aceitem como uma homenagem a vocês. E esse cavalo era todo oco por dentro. Então os troianos, felizes da vida, pegaram aquele cavalo e trouxeram para dentro da cidade, para o meio da cidade de Troia, para dentro das muralhas. E os soldados fizeram festa, beberam, comeram, passaram a noite se divertindo, comemorando a rendição dos gregos.
Mas quando já estava todo mundo bêbado, todo mundo cansado, todo mundo dormindo, aquele cavalo se abriu de madrugada. E de dentro daquele cavalo de madeira saíram vários soldados gregos. Aquele cavalo estava cheio de soldados. E no meio da noite, os soldados gregos venceram os troianos, abriram as portas da cidade de Troia. Os gregos que estavam do lado de fora entraram também. E foi uma derrota total. Por isso que quando alguém dá para outra pessoa um presente que não é muito legal, nós dizemos que foi um presente de grego. Um presente de grego. Outro presente conhecido também foi o presente que Cleópatra, a rainha do Egito, deu a Júlio César. Cleópatra queria fazer uma aliança política com aquele general, aquele imperador, e ela decidiu dar um tapete de presente para Júlio César. Então, ela marcou um dia para entregar esse presente, e então os seus servos levaram aquele tapete para Júlio César. E quando estenderam aquele lindo tapete diante de Júlio César, lá dentro estava Cleópatra, enrolada naquele tapete. Ela havia pedido para ser enrolada e ela saiu de lá deslumbrante, cheia de joias, toda enfeitada, e assim ela conquistou o rei, conquistou o grande general Júlio César e conseguiu se estabelecer no governo do Egito por meio daquela aliança. E o último exemplo que nós temos aqui de um presente famoso é a famosa Estátua da Liberdade. Essa estátua foi dada pelos franceses aos americanos por ocasião do centenário da independência dos Estados Unidos. Então, quando os Estados Unidos completaram 100 anos de independência, os franceses deram essa estátua que fica lá em Nova York, que é símbolo da liberdade americana. Nós temos vários presentes famosos na história. Mas se eu perguntasse para você nesta noite, qual é o maior presente da história? O que você me responderia? De todos os presentes que homens, mulheres já receberam, de todos os presentes que você já recebeu, qual é o maior presente da história? Se eu fosse responder essa pergunta, eu responderia da seguinte forma: o maior presente da história não é uma coisa, não é um objeto. O maior presente da história é o plano da redenção. Você já agradeceu hoje a Deus pelo plano da redenção, pelo plano da salvação? Esse presente é tão especial que se você não tivesse mais nada na vida, se você não tivesse um único centavo na poupança, se você não tivesse uma casa para morar, se você tivesse até dificuldades para conseguir o seu pão de cada dia, o plano da redenção ainda assim seria motivo suficiente para você agradecer ao Senhor. E como tudo começou, como esse plano da redenção, esse plano da salvação se tornou necessário e como foi que Deus formulou esse presente tão extraordinário. Para saber como isso começou, nós precisamos voltar lá no princípio do mundo. Deus havia criado um planeta perfeito, céus, terra, mar, um jardim extraordinário, e havia colocado ali naquele jardim os nossos primeiros pais, os nossos antecessores, aqueles que representavam toda a humanidade. A humanidade estava ali no jardim do Éden. Deus havia dado tudo de que o ser humano precisava, e havia proibido apenas que o ser humano tocasse em uma das árvores do jardim. Mas você conhece a história, o ser humano num ato de rebelião, num ato de revolta contra Deus, num ato deliberado de rebeldia, cometeu pecado, cometeu a transgressão à lei do Senhor e fez aquilo que Deus havia proibido. Dali em diante, todos os seres humanos herdaram a tendência ao pecado. Nós já nascemos com a tendência de ser rebeldes ao Senhor, a tendência de desobedecer a Deus e fazer a nossa própria vontade. Desde então, nós nos tornamos escravos, escravos de nós mesmos, escravos do pecado. Infelizmente, você, que está aí sentado, é escravo da pessoa que você vê no espelho todos os dias. E você penteia os cabelos
você escova os dentes da pessoa que te escraviza todos os dias. Porque você e eu somos escravos de nós mesmos. Somos escravos dos nossos pecados. E Deus, sabendo dessa situação desesperadora do ser humano, ele precisava traçar um plano. O ser humano havia criado, por meio do pecado, um abismo entre Deus e o homem, entre Deus e a humanidade. E se Deus não fizesse alguma coisa, aquele ali seria o destino de todos nós, cair no abismo eterno da separação entre Deus e o ser humano. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus criou um plano, Deus formulou um plano, Deus não nos deixou à mercê de nós mesmos, e por meio do que nós chamamos de plano da redenção, Deus colocou uma ponte sobre o abismo, e agora nós podemos atravessar de um lado para o outro e ser reconectados ao Senhor. Só que esse plano da redenção, ele não é tão simples assim. Tem gente que pensa, Deus é todo poderoso e por isso tudo é fácil para Deus. Você já deve ter pensado nisso, né? Já deve ter pensado assim em algum momento da sua vida, até porque tem uma passagem bíblica, lá no livro de Jeremias, que diz que não há coisa alguma difícil demais para Deus. Você lembra dessa passagem bíblica? Aí você pensa, para Deus tudo é fácil. Para Deus tudo é fácil. Mas preste atenção na frase bíblica. Ali não diz que para Deus não existe coisa difícil. Ali diz que para Deus não existe coisa difícil demais. Ou seja, existem coisas difíceis para Deus, sim. Por exemplo, você acha que foi fácil para Deus ver seu filho Jesus morrendo na cruz do Calvário? Como é que deve ter ficado o coração do Pai naquele momento? Você acha que vai ser fácil para Deus, no final da história, ter que destruir aqueles que decidiram se agarrar ao pecado? Para Deus não vai ser fácil. Existem coisas difíceis, sim, para Deus. Coisas que contrariam a natureza de amor do Senhor. Por isso, o plano da redenção não é uma coisinha simples, não é brinquedo de criança. O plano da redenção ele é composto por várias peças, por várias engrenagens que precisam trabalhar juntas. O plano da redenção é formado por várias fases. E neste momento a gente vai olhar rapidamente na palavra do Senhor essas fases do plano da redenção que Deus teve que passar por cada uma delas a fim de nos resgatar. A primeira dessas fases eu chamo de a fase da decisão. E agora eu peço que você pegue a sua Bíblia, que está aí com você, e ao som dessa chuvinha gostosa que está caindo lá fora, vamos abrir a palavra do Senhor no capítulo 13 do livro do Apocalipse. Estamos estudando o livro do Apocalipse, portanto vamos abrir nesse livro, primeiro texto desta noite, para ver o que a palavra do Senhor nos diz. Apocalipse 13, verso 8. Pediria que alguém lesse, por gentileza. Isso, olha só que interessantíssimo esse finalzinho do verso 8. Diz que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo. Essa mesma verdade se encontra lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 1. Nós não vamos ler. Essa expressão de que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo é uma maneira de a Bíblia dizer que Deus já havia planejado a salvação do homem antes de o homem pecar. Olha que coisa extraordinária. Antes mesmo de Deus criar o ser humano, o Pai, o Filho e o Espírito Santo já haviam tomado uma decisão. A decisão era a seguinte: nós vamos dar liberdade para o ser humano, porque sem liberdade não existe amor.
E Deus é um Deus de amor. Nós vamos dar liberdade para o ser humano, para que o ser humano escolha se ele quer nos seguir ou não. Se o ser humano nos seguir, ok. Mas e se o ser humano não nos seguir? O que nós vamos fazer? E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, num santo concílio celestial, decidiram: se o ser humano pecar, Jesus Cristo vai morrer em favor do ser humano. Então não foi uma coisa que Deus decidiu na hora, e agora, o que eu faço? O ser humano pecou. Não. Antes mesmo de criar o ser humano, o plano da redenção já estava no coração de Deus. Então, a primeira fase desse plano, nós podemos chamar de decisão. A segunda fase do plano da redenção, nós podemos chamar de encarnação e vida sem pecado. E eu convido você a abrir em Hebreus, capítulo 4, verso 15. Jesus Cristo, antes de se tornar um ser humano, era um com o Pai e continuou sendo um com o Pai, era o Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, mas foi necessário que houvesse uma mudança drástica na natureza de Jesus. Olha que coisa linda que nós temos aqui no verso 15 de Hebreus capítulo 4. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Se você abrir a sua Bíblia em João capítulo 1, verso 14, lá diz que Cristo se fez carne e habitou entre nós. Que coisa maravilhosa. Daqui a alguns dias, algumas semanas, nós vamos comemorar o Natal. Pouca gente para pensar na profundidade do que significa essa data. Mas pense por um momento. Jesus Cristo, que é um com o Pai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus, a terra, as galáxias, o universo, os buracos negros no meio do espaço, todos os seres nos céus, na terra, no infinito, esse Deus que com o seu poder e com a sua palavra sustenta todas as coisas, o Deus que o céu inteiro não pode conter, se limitou a se tornar uma criancinha. Olha que coisa absurda. É tão profundo que chega a ser absurdo. O Deus infinito que não cabe no espaço se reduziu ao tamanho de uma pequena partícula no ventre de uma mulher. E nasceu como uma criancinha indefesa. É um paradoxo, é uma contradição, a nossa cabeça não consegue entender, mas foi isso que Deus fez. Esse foi o ato da encarnação. Mas não bastaria Jesus ter se tornado um ser humano. Jesus Cristo teve que fazer algo ainda mais incrível. Jesus Cristo foi crescendo como um ser humano. Ele sofreu o que a gente sofre, ele experimentou o que a gente experimenta, ele se relacionou com as pessoas como nós nos relacionamos, ele ensinou, ele curou, ele ajudou as pessoas, ele deu auxílio aos rejeitados pela sociedade, ele deu atenção às crianças, mas o mais incrível é que Jesus viveu a vida inteira sem pecado. Essa é a principal diferença entre nós e Jesus. Jesus foi afetado pelo pecado, ele sofria por causa do pecado, mas ele não foi infectado pelo pecado. Se Jesus Cristo tivesse encarnado, mas tivesse cometido algum pecadinho, algum deslize, ele não poderia ser o nosso Salvador. Imagina, você está num buraco, como é que você vai ser salvo por alguém que está no buraco também? Tem que ter alguém do lado de fora do buraco para tirar quem está dentro do buraco. Jesus Cristo não pecou. E glórias a Deus por isso, ele venceu todas as tentações de Satanás, portanto, ele é apto para ser o nosso Salvador. A próxima fase do plano da redenção, antes de falar da próxima fase, eu quero dar destaque a essa particularidade da vida de Jesus. Lá no Evangelho de João tem um verso que diz, em duas palavras, algo muito profundo. Diz que Jesus chorou.
é um dos versos mais curtos da Bíblia, se não o mais curto. Todas as vezes que eu leio esse verso, eu me emociono, porque eu percebo que Deus compreende o que eu sinto. Deus desceu lá da glória para sentir o que eu sinto e para entender as minhas necessidades. Se você está chorando hoje, se você está passando por alguma situação difícil na sua vida, lembre-se que Jesus Cristo não ficou lá em cima, olhando para a humanidade indiferente. Ele desceu e Ele entende os seus sofrimentos. Ele pode ajudar você. Ele pode estender a mão a você. A próxima fase do plano da redenção é a morte na cruz. E eu peço que você veja aí na sua Bíblia, capítulo 5 de Romanos, verso 8. Nós teríamos muitos textos bíblicos a respeito desse assunto, mas vamos ler apenas um. Romanos 5, verso 8. Jesus Cristo viveu 33 anos sem pecado, e ao final desses 33 anos, Jesus Cristo fez algo que nós não poderíamos fazer por nós mesmos. Verso 8, Romanos 5 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. A Bíblia diz em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas não somente esta morte imediata que nós vivemos, que nós experimentamos, essa morte física. A morte da qual a Bíblia fala é uma morte mais profunda, de dimensões mais amplas, é a morte eterna. O fato de o ser humano deixar de existir e viver para sempre alienado do Senhor. Essa é a consequência do pecado. Era para você ter passado o que Jesus passou. Era para eu ter passado o que Jesus passou. Quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que houve trevas, houve escuridão ao redor dele. Aquela escuridão ao redor de Jesus representava a separação entre Deus e o pecador. Jesus nunca cometeu um pecado na vida, mas ele foi separado do Pai no momento da cruz para sofrer a pena, a punição que você merecia, que eu merecia. Cada vez que você olha para essas cenas, lembre-se, era para ser você. Era para você receber aqueles cravos. Era para você sofrer a mais humilhante e a mais terrível das mortes. Mas Jesus Cristo tomou o seu lugar, Jesus Cristo tomou o meu lugar. E tudo isso havia sido profetizado na palavra do Senhor e se cumpriu de maneira extraordinária na morte de Cristo. Mas louvado seja o Senhor, porque não para por aí. Eu quero pedir que você abra agora a Bíblia em Romanos capítulo 4. É só virar aí uma página, 2 páginas. Capítulo 4, verso 25. E aqui fala sobre o próximo passo, a próxima fase desse plano da redenção. Neste verso diz que Jesus foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Depois da morte de Cristo veio a ressurreição. Na Páscoa, as pessoas se preocupam com chocolate, com ovos de Páscoa, mas o verdadeiro sentido da Páscoa é uma tumba vazia. Se você procura os grandes líderes das grandes religiões, os grandes fundadores das maiores religiões do mundo, você vai encontrar em algum lugar do mundo os restos mortais desses homens. Procure os restos mortais de Allan Kardec, fundador do Espiritismo, e você vai encontrar. Procure os ossos daquele que a igreja romana chama de o primeiro Papa, e você vai encontrar. Mas procure os ossos de Jesus Cristo, você não vai encontrar. Porque no lugar em que ele foi sepultado, há uma tumba vazia. E quando as mulheres procuraram o corpo de Jesus naquela tumba, os anjos que estavam ali disseram uma frase que ainda ecoa pelos séculos dos séculos. Eles disseram: ele não está aqui, ele ressuscitou.
O apóstolo Paulo tem uma frase maravilhosa, poderosa, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15. Lá ele diz que se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé seria em vão. Nós seríamos um bando de bobos. Você seria um bobo aqui na igreja agora, perdendo o seu tempo. Você poderia estar em casa assistindo ao Fantástico, poderia ter terminado de assistir o Faustão em casa, ou qualquer outra coisa, poderia estar lavando a louça em casa, poderia estar descansando, dormindo para começar a semana. Mas você não é um bobo, porque Cristo ressuscitou. O seu tempo aqui não está sendo perdido, o seu tempo aqui está sendo investido para a eternidade, porque Cristo ressuscitou. Há evidências arqueológicas, há evidências históricas, há evidências forenses, todos os tipos de evidência de que Cristo ressuscitou. Jesus Cristo não está preso à sepultura, e essa é a nossa grande e maravilhosa esperança. Depois da ressurreição, nós temos o passo seguinte. Abra, por gentileza, a sua Bíblia em Atos, capítulo 1, verso 9 e 11. Nós não vamos ler por causa do tempo, mas você pode acompanhar aí. Depois que Jesus ressuscitou, ele ficou 40 dias com os discípulos, para não ter dúvida de que era ele mesmo. Jesus Cristo mostrou as mãos para que os discípulos tocassem. Os discípulos conviveram com ele, não havia dúvida, não era um fantasma, não era uma visão, não era uma miragem, era alguém real. E depois que Jesus havia passado 40 dias com os discípulos, ele reuniu aquele grupo de seguidores e se despediu daquele grupo. E a palavra do Senhor nesse texto que eu pedi que você abrisse, diz que Jesus de repente foi subindo, ele foi levitando, ele foi contrariando a lei da gravidade, e os discípulos foram olhando para cima enquanto Cristo subia em direção ao céu. Foi subindo, uma nuvem lá em cima o envolveu, até que se perdeu de vista. Enquanto os discípulos olhavam lá para cima, 2 anjos se colocaram ao lado deles e perguntaram: varões, irmãos, por que vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus que subiu ao céu vai voltar do mesmo jeito que ele subiu. E essa é a nossa esperança ainda hoje. Jesus Cristo foi subindo, ele atravessou a atmosfera terrestre e foi cada vez mais adentrando o espaço sideral. Jesus passou pelos planetas, pelo sistema solar. Jesus ladeou o sol e as estrelas. Jesus Cristo passou por meio das galáxias, das nebulosas, das estrelas e do espaço que ele mesmo havia criado. E depois de algum tempo, chegou ao céu, ao centro do universo. E ali, a palavra do Senhor dá a entender que ele foi recebido com aclamações. Os anjos receberam a Cristo como um rei, como o grande vencedor, como o grande vitorioso. Aplaudiam a Jesus, aclamavam, ovacionavam o Senhor. E ali Jesus Cristo foi recebido com honras de um rei, com honras de um imperador. E a palavra de Deus diz que ele foi entronizado ao lado direito do Pai. Jesus voltou a ter a glória que ele tinha antes da encarnação. E eu digo para você que ele teve muito mais glória, ele recebeu muito mais poder. E no momento em que Jesus Cristo lá no céu foi entronizado, o Espírito Santo foi derramado aqui na terra. Você pode perguntar, desde então, o que Jesus está fazendo lá? Será que Jesus fica tranquilo, apenas olhando o movimento da terra, enquanto nós estamos aqui sofrendo? E eu respondo para você que não. Jesus Cristo está trabalhando mais do que nunca. Ainda enquanto Jesus estava na terra, ele disse: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus está lá no céu governando o universo, junto com o Pai. Mas além de governar o universo, além de supervisionar todos os mundos que ele criou,
Jesus Cristo está fazendo um trabalho muito especial, um trabalho especialíssimo em favor da minha vida e em favor da sua vida. E que trabalho é esse, pastor? Nós chamamos, ou podemos chamar, de intercessão no santuário celestial. Lá no capítulo 7 de Hebreus, no livro que nós já lemos há pouco, no verso 25, tem uma frase poderosa, uma frase contundente. Ali diz que Jesus Cristo vive sempre para interceder por nós. Sabe quando você está numa situação complicada, você está numa enrascada, e você precisa que alguém interceda por você, que alguém intervenha a seu favor? Jesus Cristo é essa pessoa que intercede por nós lá no céu. Ele faz a ponte entre nós e o Pai. Cada vez que você ora em nome de Jesus, Ele apresenta o seu nome diante do Senhor, diante do Pai. Ele apresenta os seus pedidos ao Pai. Ele apresenta as suas causas. Cada vez que você pede perdão, Jesus Cristo apresenta as suas mãos feridas ao Pai e intercede por você. Aí você diz: pastor, como é que Jesus dá conta de fazer isso por cada um de nós? Existem milhares e milhões de cristãos no mundo que todos os dias oram. Como é que Jesus dá conta de fazer tudo isso por cada um de nós? Lembre-se de que Jesus Cristo, mesmo tendo se tornado um ser humano, Ele não perdeu os seus atributos divinos. Ele continua sendo onipresente, continua sendo onisciente e continua sendo onipotente. Jesus Cristo ainda pode todas as coisas, Ele ainda sabe todas as coisas, e Ele ainda pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Jesus conhece os seus pedidos, e Ele conhece os pedidos de irmãos que estão orando do outro lado do mundo, neste exato momento. Portanto, você não está sozinho, Jesus está intercedendo por você. Nós passamos nesses poucos minutos que nós estivemos até aqui por 6 passos do plano da redenção, do começo até os momentos em que estamos vivendo, os momentos que estamos vivendo da história. Mas ainda falta um passo do plano da redenção que não se cumpriu. E esse passo eu convido você a ver comigo no último livro da Bíblia, que é o livro que nós estudamos ao longo destas últimas semanas. E é o último verso que nós vamos ler desta série. Nós começamos alguns meses atrás lendo esse texto. Nós vamos terminar o nosso estudo lendo esse texto também. Capítulo 1 do Apocalipse, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eis que vem com as nuvens. O último passo do plano da redenção, que ainda não se cumpriu, foi a volta de Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz que o mesmo Jesus que subiu ao céu, que está intercedendo por nós no santuário celestial, chegará o dia em que Ele voltará nas nuvens em glória, cercado por milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. A terra vai tremer, os céus serão rasgados de ponta a ponta, e o nosso Salvador aparecerá nas nuvens para nos buscar, para nos resgatar. E você diz amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas sempre que a gente olha para essas imagens, sempre que nós paramos para refletir na volta de Cristo, vem uma pergunta inquietante ao nosso coração, e essa pergunta é: quando? Já faz tanto tempo, pastor, que Jesus subiu ao céu, e até agora Ele não voltou. Quando, afinal de contas, Jesus vai voltar?
E eu quero que você olhe para esta imagem que eu estou colocando aqui na tela, olhe bem para ela. E eu pergunto para você o que você está vendo aqui. Aí você me diz, pastor, estou vendo uma pedra, ok? Mas como está essa pedra? Essa pedra está caindo. Está ou não está caindo? Sim ou não? Essa pedra está caindo, mas essa pedra já caiu? Não caiu. E é possível que ela ainda permaneça um tempo sem cair. Mas eu faço uma outra pergunta a você. Você teria coragem de fazer uma cabaninha, uma barraquinha debaixo dessa pedra? Sim ou não? Não teria? Por que não? Tem alguém que diz que sim, né? Mas acho que não seria tão corajoso assim. Por que você não teria coragem de fazer uma barraquinha embaixo dessa pedra? Porque a qualquer momento o que pode acontecer? Ela pode cair. Ela está caindo. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, é essa a ideia. Jesus Cristo está voltando. Ele ainda não voltou, nós não sabemos quando Ele vai voltar, mas Ele vai voltar, Ele está voltando e Ele pode voltar a qualquer momento. Quando a Bíblia fala da volta de Jesus, preste atenção, a ênfase está mais na iminência do que na rapidez, ou seja, está mais no fato de que pode acontecer a qualquer momento. Por isso você tem que estar pronto. Você não sabe se Jesus vai voltar hoje, se vai voltar amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, por isso você tem que estar pronto agora. A iminência da volta de Jesus é a ênfase da Bíblia. E outra coisa, lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 8, diz que Deus não percebe o tempo como nós percebemos. Deus não experimenta o tempo como nós experimentamos. Nós olhamos para o tempo, para a eternidade, como pessoas que vivem no máximo 90, 100, 120 anos. Mas quando Deus olha para o tempo, Ele olha da perspectiva de alguém que vive na eternidade. Para Deus, 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Tudo tem o tempo certo, e no calendário de Deus, as coisas do Senhor não conhecem adiantamento e nem tardança. A volta de Jesus será no momento certo. E olhe para essa frase que está aqui, mais importante do que o tempo, é a certeza do evento. Não sabemos quando, mas sabemos que Ele virá. Amém? Espere e esteja preparado. Agora, essa verdade é mais importante para nós do que saber quando Jesus voltará. E quando vier, só haverá 2 grupos. A palavra de Deus deixa bem claro que só haverá o grupo dos perdidos e o grupo dos salvos. Não haverá 3 grupos, não haverá 4. Haverá apenas 2 grupos. Um dos grupos, o grupo daqueles que aceitaram a Cristo, o grupo dos salvos, receberá Jesus com alegria, com expectativa. E quando olharem para o céu e virem o Salvador, dirão: esse é o nosso Deus a quem nós aguardávamos. Esse é o nosso Deus, finalmente chegou o grande dia. Mas o outro grupo receberá Cristo com desespero, com angústia. Vão pedir que as rochas caiam sobre eles. Vão se esconder de todas as formas, porque eles não se prepararam para a volta do Senhor. 2 grupos bem distintos. E hoje você tem a oportunidade de escolher de que lado você vai estar. Não existe em cima do muro. Você tem que decidir de qual desses lados você quer estar. E depois da volta de Jesus, pastor, o que vai acontecer? Nós já conhecemos a história. Jesus Cristo vai ressuscitar os mortos, aqueles que morreram salvos no Senhor. Os salvos ressuscitados e os salvos vivos naquela ocasião subirão ao céu, transformados pelo Espírito do Senhor. Seremos recebidos na glória, na Santa Jerusalém, e ali poderemos viver com o Senhor por 1000 anos. 1000 anos de paz, 1000 anos de tranquilidade. Isso se encontra nos últimos capítulos do Apocalipse. Você pode ler em casa, nós já estudamos sobre isso, mas você pode ler melhor, com mais calma, em casa.
Depois dos 1000 anos, nós voltamos para a terra estará em ruínas, e o fogo do Senhor vai purificar a terra, vai destruir Satanás, destruir os ímpios, destruir o mal, e a terra estará para sempre purificada. Eu queria ler com você o último texto. Eu havia dito que o último seria Apocalipse 1:7, mas eu havia me esquecido desse texto precioso. Nós não poderíamos deixar de ler este texto, que fala da promessa extraordinária do que o Senhor está preparando para nós. Apocalipse capítulo 21, a partir do verso 1, diz: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Depois que estivermos na nova terra, a Santa Jerusalém aqui, o centro do universo, poderemos viver nessa cidade da qual flui, da qual corre o rio puro da água da vida. Em ambas as margens desse rio estará a árvore da vida, a natureza do Senhor, a criação de Deus, que lá no começo foi amaldiçoada por causa do pecado, voltará a ser perfeita como era. Tudo voltará a ser como Deus havia planejado. Haverá perfeita paz, haverá perfeita harmonia, haverá perfeita beleza em cada detalhe, em tudo que o Senhor criou para a alegria dos seres humanos e para a alegria de todos os seres criados. As flores que hoje sofrem a degeneração por causa de nossas transgressões serão mais belas, mais coloridas, as frutas e todos os víveres estarão à disposição do ser humano. Violência não mais, doenças não mais, cânceres, dores, lágrimas, nada disso haverá. E essa imagem para mim é icônica. No livro de Isaías, capítulo 11, diz que o cordeiro e o leão pastarão juntos. A paz será absoluta, a paz será completa, e tudo será restaurado aos planos originais do Senhor. Estaremos, por fim, felizes para sempre. Estamos acostumados com essa frase nos filmes, nos contos de fadas, mas finalmente, na realidade, seremos felizes para sempre. Nós chegamos ao fim da nossa série do Apocalipse, mas eu não poderia deixar você sair aqui desta igreja sem contar a última história. Deixa-me avançar aqui. Era o ano de 1871. Numa noite de domingo do mês de outubro, como esta em que nós estamos, o grande pregador norte-americano Dwight Moody estava pregando para um auditório enorme, uma igreja lotada, cheia de pessoas. E naquela noite, Dwight Moody estava pregando fervorosamente sobre os últimos momentos da vida de Jesus. Havia falado sobre o sacrifício de Cristo, a maneira como Cristo foi preso, foi levado diante das autoridades. E agora, o grande pregador Dwight Moody estava comentando a respeito daquela cena em que Jesus estava diante de Pilatos. E Pilatos, aquele governador romano, olhou para o povo e disse: o que vocês querem que eu faça
desse Jesus chamado o Cristo. No momento que Dwight Moody falava sobre essa passagem da Bíblia, ele fez uma proposta para os membros daquela igreja, para as pessoas que estavam naquele auditório. Ele disse: vocês vão para casa agora, e vocês vão passar a semana meditando neste verso que nós lemos, nesta pergunta: o que farão vocês de Cristo, de Jesus chamado o Cristo? E semana que vem vocês vão voltar, e vocês vão trazer a resposta a essa pergunta, e aqui no altar do Senhor nós vamos tomar a nossa decisão. Dwight Moody terminou o seu sermão, mas aquele culto não acabou. Naquela mesma noite, começou na cidade de Chicago um pequeno foco de incêndio. E aquele incêndio naquela noite quente foi se espalhou por um quarteirão inteiro da cidade de Chicago, e os bombeiros começaram a correr de um lado para o outro, o fogo foi se alastrando para outras partes da cidade. Em pouco tempo, a cidade inteira estava pegando fogo, e por causa da correria daqui e dali, o alvoroço, na igreja em que Dwight Moody estava, o culto não terminou. Não puderam nem terminar de cantar o último hino, tiveram que encerrar o culto. O alvoroço, as pessoas para lá e para cá, e naquela semana o incêndio continuou. Milhares e milhares de pessoas sofreram por causa daquele incêndio. Algumas centenas morreram, perderam suas vidas. Várias ficaram feridas, e a cidade inteira desolada. Dwight Moody percebeu naquela semana que muitas pessoas que estavam naquele auditório, naquela noite em que ele havia pregado, haviam morrido no incêndio de Chicago. E agora imagine o remorso no coração de Dwight Moody. Ele pensava: eu poderia ter feito o apelo para aquelas pessoas naquela noite. Eu não deveria ter pedido que elas pensassem por uma semana e trouxessem a resposta na outra semana. Muitas delas não poderão mais dar essa resposta. É possível que muitas delas não tenham tomado sua decisão ao lado de Cristo e tenham se perdido. Dwight Moody, então, depois daquela experiência terrível, ele disse a seguinte frase: eu preferia dar minha mão direita para ser cortada, a ter dado a este auditório agora uma semana para pensar. Desde então, Dwight Moody nunca mais terminou um sermão sem fazer um apelo para que as pessoas entregassem sua vida a Jesus. Eu não poderia terminar esta série sem fazer um apelo a você. Não sei se eu estou falando pela última vez para você. Você que está nos assistindo pela internet, talvez seja a última oportunidade que você está tendo de tomar uma decisão ao lado do Senhor. E eu não posso deixar de fazer este apelo a você, para que você entregue sua vida a Cristo. Você já fez isso alguns anos atrás, faça de novo. Como está a sua vida espiritual? Como está o seu caminhar com o Senhor? Você está andando ao lado de Cristo, está se preparando para a volta de Jesus, ou está deixando a vida te levar? Não deixe este culto nesta noite sem tomar essa decisão de reconsagrar a sua vida ao Senhor e de se preparar para a volta do Senhor Jesus Cristo. Querido Senhor, obrigado porque Tu traçaste um plano extraordinário para nos salvar. E obrigado, Senhor, porque como fruto deste plano podemos ter a certeza de que Jesus Cristo voltará para nos buscar e poderemos habitar na Santa Jerusalém, na cidade eternal e na nova terra, no novo céu que Tu prepararás e que já estás preparando para o Teu povo. Senhor, ajuda-nos a estar preparados, ajuda-nos a estar prontos, ajuda-nos a tomar agora a nossa decisão. Amanhã pode ser tarde demais. Que nenhum de nós, Senhor, deixe para amanhã o que pode fazer agora. Querido Deus, prepara-nos e dá-nos a alegria de Tua salvação todos os dias de nossa vida e a paz que só vem do Senhor, em nome de Jesus. Amém.